Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Fernanda Brevedelo, sou web designer e social media e hoje eu vim aqui apresentar no Coemid a minha palestra como estruturar, organizar e desenvolver o projeto web. Essa palestra é focada para você que quer contratar um web designer, um desenvolvedor, mas não sabe nem por onde começar. Então eu vou apresentar aqui em 20 minutos 4 pontos principais para fazer você compreender como funciona o processo de desenvolvimento de um site e aí otimizar o seu relacionamento com a pessoa que você vier contratar. Eu espero que você goste e obrigada pela sua audiência. Então vamos lá. Nessa palestra eu vou te ajudar a como conduzir e se comportar no papel de cliente. Mas se você é desenvolvedor e pretende oferecer os seus serviços digitais no mercado, eu também tenho dicas valiosas para te passar e esclarecer esses pontos de vista com o cliente desde o briefing até a entrega. No momento em que se inicia um projeto digital, seja ele um site, um blog, um e-commerce ou até um relacionamento do cliente com as mídias sociais, o cliente por vezes nem sabe o que pedir e ele também não faz ideia dos processos que precisa passar para se sentir compreendido. Então, se você é cliente, eu te entendo que uma das maiores dificuldades que se tem é o de se expressar e se fazer entendido naquilo que você busca com os seus resultados. Dentro desse cenário, existem duas pessoas diferentes, você e o desenvolvedor, que têm especialidades diferentes, que são de universos diferentes e tem até mesmo culturas diferentes. Então, como que vocês vão alinhar esses pontos e evitar que o projeto se frustre no meio do caminho? A partir de agora, eu vou te direcionar como conduzir esse projeto, como acompanhá-lo e como defendê-lo. E assim, você vai se tornar um cliente perfeito. E se você é desenvolvedor, como é que você vai direcionar tudo isso desde o atendimento até a data de entrega? E aí também se fazer valer um profissional que não tem só habilidades técnicas, mas que soube conduzir as etapas, obedecendo aí o cronograma, as cobranças, a comunicação. Saiba que isso também depende de você. Eu digo isso pelas experiências que tenho tido com os meus clientes, que eles não souberam se expressar e eles não conseguiam direcionar com o desenvolvedor o que ele tinha em mente e acabou desenvolvendo aí uma ideia completamente distorcida e o papel acabou sendo invertido, enfim. Por outro lado, também tem o papel do desenvolvedor, né, do meu lado, que às vezes não se atenta em buscar se aprofundar os detalhes com o cliente, deixa tudo só para as reuniões pontuais que acontecem até com intervalos grandes, isso deve ser evitado. Toda a comunicação ela tem que ser bem alinhada, temos que evitar uma comunicação cheia de ruídos, porque isso pode acabar levando o projeto para a ruína. Aí já viu, né? O cliente, por um lado, pode acabar culpando as habilidades técnicas do desenvolvedor, da plataforma que foi escolhida. E pior ainda, tem cliente que acredita que até a internet não é um ambiente para o seu negócio. Do outro lado, a gente também tem o desenvolvedor que pode acabar acreditando que o cliente foi obtuso no projeto, que negligenciou com a sua parte, que deixou de responder e-mail, que não atendeu o telefonema. Então, nesses dois processos, a gente vai alinhar através de 4 etapas. Nessas 4 etapas, eu vou abordar os principais pontos que são o atendimento, o processo criativo, o desenvolvimento e a publicação. A primeira coisa que você, cliente, tem que ter em mente é que o seu projeto ele não é um pastel, então você não deve tratá-lo como tal. Não que eu tenha alguma coisa aqui contra o pastel, tá? Mas é que na minha área, muito se fala em clientes que quando acreditam que os seus projetos e solicitação são fáceis e rápidas de serem feitas, a gente pensa, poxa, o cliente tá achando que isso aqui é uma pastelaria? Por ser algo que é simples e fácil de fazer, né? Comparado com o projeto, o pastel sempre vai ser mais simples e rápido de ser feito. A primeira etapa aqui é o atendimento, então é recomendado que você valorize muito esses primeiros contatos e essas primeiras reuniões. Esse é o momento em que você senta com o desenvolvedor e tudo ali vai se iniciar com um simples bate-papo. Nessa hora, você deve ter o máximo de transparência com o profissional que vai abraçar a sua ideia. Você tem que ser claro e procurar fazê-lo entender que as suas intenções e as suas necessidades têm que ser passadas aí para o projeto digital, tá? No briefing é que são dadas as instruções objetivas de cada tarefa, uma certa linha de raciocínio que deve ser seguida e é já recomendada aqui, tá? É daí que vocês vão discutir o que é preciso o que cada um tem que fazer.
Por exemplo, se você quer um logo, você vai ter que discutir com o desenvolvedor a forma, a abordagem, as sensações que esse logo quer transmitir, as cores, o impacto, etc. Se você quer fazer um projeto mais complexo, como um e-commerce ou toda uma estratégia para social media, a mesma coisa. É importante também que informações relevantes do seu negócio sejam passadas para o desenvolvedor, como um benchmark, por exemplo. Esse tipo de tarefa, ele não costuma ser diretamente passado para o desenvolvedor fazer. Então fica aí uma lição de casa, ou você contrata um profissional de marketing para poder fazer todo esse estudo de mercado e te dar aí os nortes e apontar qual que é o caminho que você tem que seguir para poder fazer uma concorrência saudável. Também são definidas nesse processo aí do briefing o público-alvo, qual vai ser o produto, o serviço que você vai oferecer na web, tá? Isso é importante salientar porque muitos negócios físicos querem migrar também para a internet, mas não se atentam a saber que a comunicação digital ela tem que ser diferente, inclusive para cada mídia social. E também tem que ser definidas aí as características e condições técnicas, como compra de domínio, hospedagem, plataforma de e-mail marketing, e alguns sistemas que são contratados à parte para, por exemplo, fazer toda a manutenção e gestão de redes sociais, gestão de relatórios. Isso é importante salientar porque, às vezes, o desenvolvedor acredita que isso está subentendido, mas o cliente... Ele não tá na ideia, não tá na cabeça dele naquele momento saber dessas condições. Então, se você for conversar com o desenvolvedor e você sentir que ele não tá apontando essas informações, você já questiona, mas é questão do domínio, eu tenho que comprar, vai ficar no meu nome, vai ficar no seu? E a hospedagem, ela tá inclusa no seu preço? Tudo isso você vai ter que deixar bem claro para o desenvolvedor e a partir daí passar para as etapas um pouco mais complexas, tá? Nessa reunião, vocês também podem discutir as condições de contrato, a obrigação de cada parte, qual que vai ser a forma de pagamento, qual que vai ser as condições de pagamento, quanto tempo vai ter esse contrato, o que acontece se uma das partes desistir ou se precisar pausar o projeto, por quanto tempo o projeto pode ficar engavetado. É bom que você já mencione isso com o desenvolvedor, porque ele vai estudar a estratégia de negociação de acordo com o teu projeto, o período dele e as ferramentas que ele vai precisar usar para desenvolver, inclusive se precisar terceirizar alguma parte, se você vai ficar ok com isso, tá? É muito importante essa reunião. Depois que as reuniões foram feitas, você aceitou contratar o desenvolvedor, já fechou o contrato e o prazo começou a rodar, agora a coisa vai ficar bacana, agora o negócio fica legal. Essa etapa de criação, ela é muito excitante nesse momento, porque o cliente ele fica ansioso em querer saber como é que as coisas estão indo, ele já quer saber como é que estão ficando as telas, como é que a estratégia de comunicação nas social medias vão ser feitas. Então, ela tem 3 etapas primordiais que eu vou pontuar agora, que começa pelo esboço do projeto. Primeiramente, é feita toda uma estrutura de navegação. Em seguida, são indicadas as funcionalidades e depois as reações do público. Esse exemplo aqui, ele está sendo de um website, por exemplo. Um site simples, que é um pedido mais comum que muita gente que é empreendedor individual ou até consultor, ele pede para o desenvolvedor, tá? Então, depois que é feita toda essa estrutura, eu vou dar uma analogia aqui de como se construísse uma casa. Você primeiro tem aí a fundação da casa, logo em seguida você sobe os alicerces, começam a surgir aí, sobem os tijolos, toda essa parte e tal. Na criação de um site, você tem que ter a mesma mentalidade que é assim. Eu costumo pontuar isso porque uma das questões principais que chegam para mim é quanto custa um site? É sempre essa é a primeira pergunta, não é aquilo o que eu preciso te passar para poder você me dizer quanto é que vai custar o site. Não, é a primeira coisa, quanto custa um site? Então eu dou sempre a analogia de uma casa, porque é mais fácil de você imaginar na dificuldade do processo. Tudo tem que ser obedecido. Então, começando sempre com esse esboço, tá? Você vai definir aí com o seu desenvolvedor a estrutura, as funcionalidades, o que você quer, e aí ele vai te indicar todas as possibilidades técnicas. Em seguida, já começa a vir o rascunho, já mencionando aí
a referência de uma casa é a planta do site, é o chamado de wireframe. Nele você já vai ter aí o seu projeto com uma visão de layout bem mais estruturada, você já vai começar a ter ideia de como que vai ficar o teu layout na parte final e de visualização na hora que for publicar, tá? Então, nessa parte de wireframe é feita toda ali as partes de definição de cada área, onde é que vai ficar cada coisa, qual vai ser o impacto, que área que vai levar para um call to action, qual vai ser a abordagem de cada seção, qual que vai ser o tamanho desse site, se ele vai ser definido em várias páginas, enfim. O wireframe, ele vai definir essa segunda etapa de criação, tá? É importante passar primeiro pelo wireframe antes do layout em si, porque se precisar ajustar algum bloco, mudar alguma seção, mudar algum tipo de call to action, o wireframe ele tá mais simples de ser mudado para depois que entrar a parte de criação, aí a coisa já vai ficar mais bem definida, tá? Porque se a criação ela é atropelada, na hora de codificar, enfim, eu já adianto isso para você que pode ficar um pouco complexo, ok? Agora, a parte que o desenvolvedor pode gostar mais é essa aqui da criação. Eu, particularmente, eu adoro o momento que eu sento no meu programa de desenvolvimento e já começo a desenhar, a fazer cores, a fazer o impacto de reações, ter ali o posicionamento de cada área, como é que vão ficar como é que vai ficar o menu, como é que vão ficar a área ali de blog, de páginas internas, qual que vai ser os itens multimídias que eu vou usar. Essa parte, ela é bem bacana, ela é bem divertida de ser acompanhada e o desenvolvedor ele vai fazer questão de te mostrar esse processo. Aí, nessa etapa de criação, eu recomendo que você tenha pelo menos uma reunião para cada ponto. Então, quando o desenvolvedor ele passar a definir e concluir a parte do esboço do projeto, você sentar com ele e ver ali qual que vai ser a parte de esboço. Em seguida o wireframe e em seguida também a criação do layout, ok? Depois que o layout está aprovado na parte criativa, entra aí o processo mais complexo, que é a codificação do site. Nessa parte de desenvolvimento, existem dois pontos principais, o front-end e o back-end. No front-end, o desenvolvedor vai transformar toda a parte visual do site na linguagem dos dispositivos. Então, esse profissional de internet vai passar a conversar com os códigos e fazer com que o seu site seja visualizado de forma correta em navegadores, como, por exemplo, o Internet Explorer, o Firefox, o Chrome, o Opera, etc. Tem também a codificação que é feita também para celular, tá? O sistema, como por exemplo o sistema iOS, Android, Windows Phone, e também em tablets que rodam principalmente no iOS e no Android. Já no back-end, que é toda a comunicação da programação que foi usada lá no front-end, vai se comunicar com as informações do host e do banco de dados do seu site. Nós temos aqui várias linguagens de programação e serviços que são usados nessa etapa, tá? Lembra que eu falei lá no comecinho da parte de atendimento que os recursos de contratação de hosts devem ser discutidos? Pois é aqui agora que essa importância da etapa vai ser validada, tá? Eu digo isso porque dependendo do tamanho e da complexidade, o plano de host influencia nos resultados. É importante apontar isso porque se o plano de hospedagem não puder suportar o que seu projeto vai demandar, alguns riscos e problemas graves podem acontecer. Falhas de segurança, incompatibilidade de linguagens, compartilhamento de espaço, suporte ruim, são alguns problemas comuns que quando a hospedagem contratada não atende o que o projeto tem por intenção. Então vamos supor, se eu resolvo fazer um e-commerce, eu não posso contratar uma hospedagem simples. Eu não posso contratar uma hospedagem simples que tem, por exemplo, compartilhamento com outros sites. Isso acontece, tá? Eu vou ter que me preocupar em ter um site com HTTPS, com certificado de segurança, com servidor dedicado. Tudo isso tem que ser bem afinado no processo lá da reunião, para quando chegar nessa parte de suporte, o programador ele vai ter que migrar para lá, tá? A hospedagem, ela tem de todo o tipo. Ela tem tem preços bons, tem para todos os tipos, para todos os gostos, tem para cada perfil, mas é importante que você não se apegue aos valores de hospedagem, porque isso pode acabar te custando caro lá na frente. E você também não tem que se preocupar com questões muito técnicas do que o suporte vai oferecer, do que o host tem como linguagem técnica, se ele tem Apache isso, PHP, HTML, ASP, se ele tem
planos de segurança, certificado, SSL, isso aí você não precisa se preocupar, tá? Porque o desenvolvedor, ele já conhece esse universo e ele pode te direcionar a escolher o que for melhor para você. Depois que é feito essa parte de back-end e o host ele está conversando já bonitinho com o sistema do teu site, em seguida o site já está praticamente pronto, né? E aí vem a parte de teste. O tester, ele vai ser um cara que ele vai simular um visitante do teu site e ele vai procurar fazer tudo aquilo que é possível. Ele vai testar os links, ele vai tentar invadir o site, ele vai procurar brecha, ele vai forçar bugs. Ele vai fazer tudo isso de propósito porque essas são situações reais que podem acontecer quando o teu site já estiver no ar, tá? Apontados esses problemas que podem acontecer, esses ajustes, vai ser feita aí as correções. E depois disso, depois do último teste, tá tudo rodando bonitinho? Tá na hora de publicar. Vamos colocar agora o teu site no ar. Chegou o dia de colocar o teu site no ar, então já foram feitos todos os testes, o teu host está com toda a segurança bonitinho, ele tem certificado de segurança, ele tem antivírus, ele tem validação de domínio. Essa validação de domínio que eu coloquei aqui nesse slide, pessoal, é se, por exemplo, você quer fazer o uso de campanhas de e-mail marketing. O que a maioria não se atenta é que quando a gente faz campanhas de e-mail marketing, o e-mail utilizado, ele está usando ali o teu domínio principal. Tá? Então, existem alguns recursos e possibilidades de validação desses domínios para fazer com que o seu e-mail não vá direto para uma caixa de spam, mesmo que o teu cliente tenha permitido o uso do e-mail particular dele para poder receber os seus e-mails, tá? Então, essa preocupação que algumas pessoas se esquecem, poxa, meu site está lá, mas e aí as contas de e-mail? Como é que eu vou funcionar, né? Então, tem aí que cadastrar as contas de e-mail, também tem que migrar as contas de e-mail, caso você está, por exemplo, passando o seu site para outro lugar, testes de segurança desses e-mails também, tudo isso feito, o balão está no ar, o site está no ar. E parabéns, o seu site está publicado, o seu blog está publicado e agora é só alegria. Mas não se esqueça, tá? É o que eu vou dar agora nas minhas considerações finais. A entrega, ela é só o começo, tá, pessoal? Existem aí outras coisas que precisam ser feitas, como reuniões periódicas, tem que ser feitas com o teu desenvolvedor. Se atenta sempre a colocar em prática uma reunião um pouco mais detalhada para cada processo, desde lá do atendimento, passando pela criação, passando pelo desenvolvimento. Converse cada etapa com o teu desenvolvedor e tire com ele todas as dúvidas que você tem, sejam técnicas ou de possibilidades de relacionamento com o teu cliente. Aqui na parte de intervenção versus participação, você tem que colocar na sua cabeça que os seus gostos pessoais, eles podem influenciar sim nos resultados, mas eles não somam muito no teu projeto, dependendo do caso, tá? A preocupação que nós desenvolvedores temos não é o de atender você exclusivamente, e sim de atender o teu cliente, né? Porque se você quer atender o teu cliente, a gente também tem que querer atender o teu cliente. Então, você imagina só, nós temos aí uma comunicação sem fio. Você tem o teu negócio próprio, você tem a tua loja e você está lidando aí diretamente com o teu cliente, né? Você está fazendo um commodity para ele e tal. Se você contrata um desenvolvedor, você tem que pensar que ele também tem que ter a mentalidade de atender o teu cliente, né? Fica meio estranho eu falar o cliente do cliente, mas essa que é a verdade. Então, os ajustes, os gostos pessoais, eu já tive histórias muito complexas de ter que lidar com comentários como: ah, mas a minha mulher não gostou. Ah, mas eu mostrei para minha sogra, ela não gostou muito desse formato. Ah, eu quero que você coloque isso em verde porque eu sou palmeirense, sabe? Então, esse tipo de comentário, ele não vai somar no teu projeto, tá? Por favor, não deixe os ajustes e as suas considerações para a última hora. De novo, foca nas reuniões periódicas para cada etapa, acompanhe as suas etapas, valorize os prazos e valorize as reuniões, tá bom? Como eu disse, a entrega ela é só o começo. Então, você vai ter agora muita coisa para trabalhar. Você vai ter campanha de e-mail marketing que você pode fazer. Você vai ter estratégias de social media. Você vai ter otimizações periódicas, porque a internet ela evolui todo dia. Então, a gente tem aí
novos recursos, novas possibilidades de conversar com o sistema de busca como Google e Bing. Então, essas otimizações, elas têm que ser periódicas, tá? Não esquece o teu site, não. Não é que colocou o teu site, apertou lá a mão, se despede do teu desenvolvedor. Cuidado com isso, tá? Sempre tenha contato com o desenvolvedor e com as melhorias, inclusive para a questão de segurança, tá bom? Acompanhe essa evolução. É isso, pessoal. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês nessa palestra online. Muito obrigada. Aqui ficam os meus contatos. Eu estou disponível para você nesses canais aí indicados. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.